Olá, meu nome é Sônia Jobim, socióloga de plantão. Nós estamos vivendo um momento muito diferente na história do Brasil e do mundo. Estamos vivendo em plena pandemia planetária. E, como dizem por aí, a vida tem que continuar. A administração da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, precisa dar continuidade. E essa continuidade ela é feita no processo eleitoral. E quem escolhe, quem vai administrar os nossos bens públicos? Quem vai tomar decisões que vai impactar a nossa vida pessoal, não só social, mas a nossa vida pessoal também, né? Precisamos escolher representantes. E essa escolha, ela é feita através do processo eleitoral, através do meu, do seu, do nosso voto. Bom, mas para que isso possa acontecer, é preciso que a gente saiba o que somos, qual é o papel que nós temos nessa sociedade. O que é cidadania? O que representa o voto? Então são essas perguntas que nós vamos tentar responder, são esses conceitos, são esses papéis que nós vamos tentar entender através desse trabalho. Essa primeira parte do trabalho foi dividida em 3 tópicos principais, tá? Nós começamos no século XVIII, mas não podemos nunca esquecer que é muito importante o estudo da história para a sociologia. Principalmente o estudo da Idade Média, tá? Mas para o nosso trabalho aqui, nós começamos no século XVIII. Essa primeira parte é do século XVIII e XIX, tá? Então, primeiro tópico, fundamento teórico. Né? Você está estudando dentro de que área, tá? O segundo tópico é o contexto histórico. E o terceiro tópico, já entramos dentro da questão da cidadania, da questão da democracia representativa, para poder falar do voto. Depois nós vamos ter a segunda parte, que já é o século XX, e talvez nós tenhamos mais um desdobramento aí, vamos ver, tá? Então, não esqueça de sempre ter como referência o outro trabalho que nós estudamos já, Estado, tá? Parte 1, 2 e 3. Na primeira parte do Estado, nós explicamos o que é ciência, a importância e como nós temos que entender esses 2 sentidos que nós temos, a visão e a audição, tá? Então, sempre dê uma olhada nesse trabalho anterior para poder você ir entendendo, né? Tendo uma continuidade de raciocínio. Isso é muito importante, tá bom? Esse trabalho. E eu espero poder contribuir para esse entendimento. Então, vamos aos estudos. A ciência política é a teoria e a prática de tudo que se relaciona à política. Nela, temos a descrição e a análise dos sistemas, das organizações, dos processos e do comportamento político. Envolve o estudo da estrutura, das mudanças estruturais e dos processos de governo. A ciência política
abrange diversos campos, como a filosofia política, os sistemas políticos, o Estado, partidos políticos, ideologia, economia política, análise de políticas públicas, o estudo da administração pública e do governo, das diferentes formas de governo, como a democracia, o processo eleitoral, a soberania e divisão de poderes, e muitos outros. O que nós vimos até agora foi o estudo do Estado, da ideologia. Nós vamos nos aprofundar agora na democracia, no processo eleitoral. Também já estudamos a divisão de poderes e por isso está sobressaindo aí no texto, certo? A sociologia política, ela é um ramo específico da sociologia, que tem por objeto a política, que reflete sobre o poder, o Estado e o dever político. É o estudo das bases sociais da política. A sociologia ajuda a entender a política em si. A sociologia política foi instituída pelo francês Auguste Comte e desenvolvida posteriormente por outros autores, como Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, entre outros. Obras de pensadores como Thomas More, John Locke, Thomas Hobbes e Montesquieu contribuíram para o seu desenvolvimento. A sociologia política, ela vai tratar de relacionar política e sociedade, tratando de entender as relações de poder que se configuram entre essas duas esferas. Por exemplo, quando uma associação de empresas pressiona o governo para aprovar a reforma trabalhista, que retira e diminui direitos adquiridos do trabalhador, estamos tratando de um possível objeto de análise para o pesquisador da sociologia política. Isso porque, nessa situação, observamos o exercício do poder político dentro de um contexto social onde há interesses conflituosos entre os dois grupos sociais, que são os empresários, que são os empregadores, e os empregados. As possibilidades que diferentes grupos têm de pressionar o Estado e garantir benefícios próprios é um tema recorrente na sociologia política. Não poderíamos deixar de falar da sociologia política de Max Weber. Max Weber desenvolveu um importante trabalho através de sua teoria dos tipos de dominação. E vamos lembrar que nós já estudamos isso no Estado parte 2, principalmente quando ele vai trabalhar a racionalização. É muito importante que vocês façam essa revisão sempre, ok? Então, só para a gente relembrar, dominação é a possibilidade de um determinado grupo de submeter a um determinado mandato. Trata-se, portanto, de um tipo de relação social fundada na autoridade de um indivíduo sobre outros. Isso pode acontecer por motivos diversos, como as leis, admiração, costumes e tradição. Weber define 3 tipos de dominação que se distinguem pelo seu caráter, pessoal ou impessoal, e principalmente pela diferença nos fundamentos da legitimidade. São elas legal, tradicional e carismática. Aqui, a geografia nos ajuda a contextualizar as influências políticas sofridas na América do Sul, principalmente Brasil. Então nós temos aqui Estados Unidos, na América, né? Os Estados Unidos, e na Europa Ocidental, o liberalismo, a origem do liberalismo no século XVIII. Então é sempre importante vocês trabalharem com a história, com a geografia. Percebam que cada ciência tem a sua importância. O liberalismo, ele surge
para acabar com a concentração de poder, que era no período absolutista. E quem vai lançar as ideias, quem vai começar a construir o ideário liberal, né, o conjunto de ideias que caracterizam o liberalismo, é o inglês John Locke, em sua obra Segundo Tratado do Governo Civil. E é com o liberalismo que surge a cidadania moderna. O pensamento liberal ele vai estabelecer uma distinção, ele vai separar a esfera pública da privada, a sociedade política da sociedade civil. E até hoje nós observamos a dificuldade de se entender a importância de separar o público do privado. Para um filósofo liberal como John Locke, o poder só pode ser exercido com legitimidade se tiver origem parlamentar, ou seja, que ninguém tem o direito de ocupar um cargo político só porque nasceu nobre, né? ou só porque tem um poder. O direito ao poder para Locke depende de um mandato popular. É nesse sentido que vem a representatividade política e só adquire legitimidade se tiver surgido da vontade dos cidadãos expressa pelo voto. Então, gente, vocês vejam como é uma responsabilidade imensa o seu voto, a escolha de alguém. Esse alguém que terá não só uma representação, mas uma representatividade na política. Nesse esquema, você pode ver perfeitamente a diferença, não é? No absolutismo, você vai ter a concentração de poder nas mãos do rei. O povo tem apenas o papel de súdito, sem poder, sem voz. Tudo é concentrado na figura do rei. Arrecadação de impostos, formação de exército, formação de burocracia, unificação monetária, mas tudo concentrado no rei, ou seja, sem a participação popular, sem a participação do povo nas decisões. O rei mandava e os súditos simplesmente obedeciam. Já com Montesquieu ele vai ser importante nesse processo, né? É outro que entra aqui no nosso estudo para poder fazer essa divisão de poderes no liberalismo. Então você já vai ter uma descentralização de poder. Você vai ter o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Reforçando, quando se instaura a racionalização da vida social, da vida individual, da vida política, o sujeito é priorizado. E a lei é muito importante. Nesse período, o que vai importar não é mais o poder do rei, mas é o poder da lei. E essa lei ela é elaborada pelo cidadão, pelo representante, né? O cidadão votado que vai representar. As leis instituem as bases legítimas de atuação do Estado e definem os parâmetros do poder, expressando a vontade do povo e não os interesses de governantes ou grupos específicos. Isso em tese. A elaboração das leis deve ser feita pelos representantes escolhidos pelo povo. Aí é que surge a democracia representativa.
A Liberdade Guiando o Povo é a obra, a pintura mais famosa de Eugène Delacroix, um pintor francês que viveu entre 1798 e 1863. Por que é importante? Porque ele traz o valor, a liberdade como o valor mais importante da Revolução Francesa. Vamos sempre lembrar, por isso que é importante você estudar, ter bem centrado a importância da história, né? Então, por que aconteceu essa revolução? Por que as pessoas foram contra os reis daquela época, né? Então, as pessoas estavam oprimidas, o cidadão não tinha voz, tudo era concentrado no rei, a própria nobreza, né, não tinha a liberdade de se expandir comercialmente. Então, fez-se a revolução para que se houvesse mais liberdade. E não só liberdade, igualdade também. Então, nós vamos ver no processo de ideologização, nós vamos ver como essas ideias elas vão se espalhando pelo mundo ocidental e principalmente no Brasil, até chegar em Minas Gerais com a Inconfidência Mineira. Mas eu aqui já estou me adiantando. Vamos ver aqui alguns documentos que tiveram essa enorme influência aqui para o nosso país, Brasil. Vamos lembrar que o processo de ideologização, para você entender, você volta lá no material de ideologia, ok? Então, que documentos, se nós fôssemos trabalhar todos os documentos, ia ser um curso, né? Só para isso. Então aqui eu listei os principais, aqueles que a gente não pode deixar de falar, tá? Então, da Europa, Inglaterra, nós tivemos em 1689 o documento principal, que foi a Declaração de Direitos, que está ligada à Revolução Gloriosa. Da França, nós temos em 1789 a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E prestem bem atenção no artigo 1º. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. No Brasil, nós vamos ter, nesse mesmo ano de 1789, porque será, influências do iluminismo no século 17 e 18, da independência dos Estados Unidos, em 4 de julho de 1776, e o liberalismo do século 17 e 18. Nos Estados Unidos, ainda falando da Inconfidência Mineira, qual é a bandeira? Liberdade, igualdade e fraternidade. Nos Estados Unidos, a ONU, já no século XX, em 1948, nós vamos ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o seu artigo 1º: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Em 1988, nós vamos ter a nossa Declaração Federal e que vai se chamar a Constituição Cidadã, exatamente por garantir, primeiro, garantir e resgatar a liberdade que havia sido cerceada no governo militar, garantir a igualdade de condições para todos os cidadãos, quando, por exemplo, se fala educação para todos, saúde para todos, emprego para todos. Então, a Constituição de 1988 tem essa importância histórica.
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi muito importante para garantir os direitos. Foi a primeira declaração de direitos e fonte de inspiração para outras que vieram posteriormente, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos no século XX.